Aqui damos início, então, a mais uma reunião do Conselho. Saudação à conselheira Leonora, aos conselheiros João Santini, nosso diretor-geral Francisco, e aos funcionários que aqui estão. Pauta hoje não tem processo, então vamos para a apreciação das atas. Apreciação da ata número 79. Conselheira. Aprovada, conselheiro João. Aprovado. Conselheiro Santini. Aprovado, então, a ata 79. Passamos para a aprovação e discussão da ata número 80. Conselheira. Aprovada. Aprovada, conselheiro João. Aprovado. Conselheiro Santini. Então, está aprovada também a ata número 80. Passamos para comunicações. Está pautado para o dia 12 de novembro, sessão número 83, análise do processo número 001186.22.64/15-0, que trata do reajuste tarifário de 2015 do transporte intermunicipal de passageiro, aglomeração urbana, litoral norte, Aulinor. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisora Eleonora da Silva. Eu queria, antes de seguir, tentar resolver esse assunto, que eu tenho uma sugestão para dar, mas eu vou ler todos, depois voltamos atrás. É questão da data só. 2.2, recebimento do convite da Prefeitura de Mostardas para audiência pública no dia 12 de novembro, quinta-feira, às 14 horas, no Auditório Municipal Dr. Matias Zambuja Velho, com a presença da FUNASA, Corsã, Tribunal de Contas, Ministério Público, Juiz de Direito da Comarca, Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores, com a apreciação do projeto de implantação de esgoto na cidade de Mostarda, Rio Grande do Sul. 2.3, recebimento do convite do deputado Edson Brum para a 7ª edição do Fórum dos Grandes Debates, que abordará o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade para Todos, a realizar-se às 10 horas, realizar-se das 10 às 17 horas e 30 minutos, no dia 18 de novembro, quarta-feira, no Teatro Dante Baroni, na Assembleia Legislativa. 2.4, recebimento do ofício do Conselho Regional de Economia com o regulamento do Prêmio Economista ano 2015. Prazo para inscrição é até 13 de novembro. 2.5, foi distribuído ao Conselho Superior para análise de deliberação do processo 002199.39.00/15-4, que trata o pedido de revisão tarifária extraordinário da travessia hidroviária de veículos entre Rio Grande e São José do Norte. Conselheiro João Nascimento e Leonora Silva Martins. Esse é assunto. Esses são os assuntos, as comunicações. Eu queria, sobre o 2.1, eu ia sugerir que isso pudesse, no dia 12, é quinta-feira, é isso? É. Então, a minha sugestão, já que eu não estarei aí, se pudesse mudar para outro dia da semana. Por quê? Porque eu recebi hoje da BAR, então, do presidente da BAR, o seguinte: cumprimentando-os cordialmente, de ordem do presidente Fábio Augusto Alho da Costa, convido-os para participar da reunião das agências associadas à BAR da região sul, dia 12 de 11, quinta-feira, às 16 horas, no Plaza Florianópolis Hotel, Rua Silva Jardim, 830, sala de reuniões, Plainha, Florianópolis. É o convite da BAR para que fosse representante da AGERX, tendo como pauta de reunião dirigentes das agências associadas da região sul, que seria Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul, que seria Plano de Atividades 2006 da BAR, Proposta de Orçamento 2006 da BAR, Recomposição da Diretoria da BAR e outros assuntos.
Então, o que nos interessa aqui seria a questão da recomposição da diretoria da Barra, onde nós indicamos a conselheira Leonora. Eu liguei para lá e disse, olha, eu estava viajando, você sabe, falei com o Silvio, e me perguntei se havia se havia possibilidade de mandar um conselheiro da casa, e disse que não teria problema. Então, eu faço a sugestão que a conselheira Leonora fosse, já que a nossa indicada é essa reunião, em dia 12 de novembro, quinta-feira que vem, que é o dia que nós temos essa pauta aqui, que foi lida. Então, a minha sugestão, eu não sei se os senhores aprovam ainda, acho que já vão tratar desse assunto da região sul, dessa vaga que nós solicitamos. A ideia já é o próximo, depois dessa reunião, já o presidente, eu conversei com o presidente na semana passada e perguntei para ele como é que estava, ele disse que já queria ainda, o mais rápido possível, botar em pauta essa votação da região sul, na qual nós temos a indicação. A princípio não tinha ninguém, mas como isso ainda está aberto é via internet, então eu acredito que depois dessa reunião, que eu não tinha me falado nessa reunião, que foi marcada, deve ser imediatamente aí colocada em votação para ver se alguma agência se credencia para essa vaga. Então, a minha sugestão, para nós não adiarmos mais processo, em vez de quinta-feira, se fizesse a reunião na quarta. Eu não estarei presente, mas como sugestão, senão a gente... Ou dia 17. Ou na sexta-feira. Não, a ideia, a minha sugestão... Não, antecipação. Ou faz no dia 11 ou faz no dia 13. Uma antecipação, porque isso é natural. Já que nós não vai ter quórum, tem problema, conselheira, aí a Florianópolis? Qual é o horário da reunião? A reunião lá é às 16 horas. Então, dá para ser de manhã, se for o caso, voltar de noite. Eu proponho o seguinte, que nós decidamos isso depois na sua sala. Se tome uma... Não, tá bem, não tem problema nenhum. Fica aí. Eu tenho um... Não, é que nós temos que ter o prazo regimental, não é isso, né? Não, para antecipar a sessão, acho que não tem problema, meu ponto de vista. Antecipe-se para quarta-feira. Tá. Tá? E aí, com relação à questão... É que o conselheiro João é o relator, né? Eu sou o relator. E com relação à questão de Florianópolis, eu me disporia a ir, porque penso que para a conselheira ir lá e reivindicar a vaga para si própria, ela pode não se sentir confortável. Eu acho que é preciso que vá alguém que ir lá que defenda o seu nome. Né? Nós já indicamos. Nós, desde aquela outra vez que nós acertamos aqui, só um mês atrás, Ou por outra, também disponho a ir junto. Não, tá bem, se quiserem dois, se quiserem os três, só não sei se o governo vai autorizar, eu não tenho problema nenhum, pelo menos se for dois, fizemos o pedido, pelo menos tem que ter alguém lá. Né, Paula? Não sei se teria problema, acho que não, né? De outra ponta, senhor presidente, no mesmo dia 12, nós temos essa audiência pública, para a qual estamos convidados, 2 para mostardas. Tá, essa de mostarda eu ia falar de... Eu acho que a gente tem que estar presente. Essa de mostarda aqui, eu já conversei com o conselheiro Luciano, é o hábito, com o diretor Luciano, que irá, ou ele, ou alguém do planejamento, que se é uma audiência pública. Então, é uma coisa que não há necessidade de um conselheiro, mas tem que estar o técnico nosso lá. Então, isso ficou acertado a princípio que iria o doutor Luciano, ou se ele não puder ir, mandaria alguém lá para representar a GERG. O secretário esteve aqui entregando o convite e eu me comprometi de mandar alguém, porque há necessidade de estar lá a GERG. Conselheira. Presidente, não é só uma questão prática, não sei se a assessoria já comunicou a pauta dessa reunião. Está. Não, só para evitar outros transtornos. Acho que não teria problema se ainda houver tempo hábil para quarta-feira de antecipar a reunião. Só uma sugestão, se faria dia 11. Né? Regimentalmente. Isso eu vou depender do conselheiro relator e da conselheira revisor, se vão estar com o voto pronto.
Mas se me disserem aqui, eu acho que não há problema nenhum. Passamos para o dia 11. E aí, sobre a questão de ir... Hein? A mesmo horário, né? Eu só teria que comunicar, né? Só antecipar. Antecipar, já comunicar hoje, para não ter problema nenhum, já temos dentro do prazo, comunicaria hoje. E sobre a bar, Sobre a bar, eu acho que se o conselheiro João se dispõe aí, eu não vejo problemas. Eu acho que não há necessidade de ir 2. não, Mas eu acho estou que deixando, eu- só me lembrei, mas não tem problema nenhum. É que na Acho que a realidade... gente pode definir isso depois Não, da conversação. certo. Não, é que eu tenho que mandar uma correspondência para lá. Sim. Não, é que eu tenho que mandar uma correspondência para lá, para eles, que eles me pediram, dizendo quem que vai. Eu tenho que mandar isso até amanhã, se for o último, pelo menos tem que... Mas a minha sugestão é que a gente reúna depois Não, tá do seu bem, gabinete eu e só aí tô- discuta isso assim, mas... Não, mas não vejo problema Informalmente. de discutir esse negócio da bar aqui. Ó. Entende? Acho que nós temos que ter... Não vai o conselheiro João, então. Fala. Então, não tem problema, vai o conselheiro João. Mas eu não vejo por que não deliberar aqui. A questão é se vai os 2 ou vai um. A minha tese, que a candidata tem que ser conhecida, ela é indicada. A minha sugestão é que vá os 2. Então tá, então Até pode para ser? fazer uma... Eu acho que Essa não é. conselheira... Eu acho que não há necessidade. Eu acho que é desperdício de Então, recursos. Tá, então vamos Acho que- definir aqui já. Acho Então, que define a dos conselheira dois Eleonora. representa bem. Hein? Conselheira, vai. Tá, a conselheira vai. Para mim, qualquer... A Gélis vai estar representada Não, muito não, bem não, com qualquer... É só uma... Tal. Que, na realidade, lá vai ser... O que vai ser tratado lá, exemplo, esses itens aqui, que estão... É que ele vai falar sobre a recomposição da diretoria e vai dizer lá, olha, a GERG já se manifestou, tem uma candidata, conselheiro e tal, e vai talvez marcar o dia que vai ser feito, não como vai- é que vai ser. a eleição não vai ser nesse momento, nesse né? dia, não vai ser nesse momento. Nesse momento. Então tá, então vai a conselheira Eleonora, isso? Ok. Então, conselheiros decidem. Sabe, senão eu fico mal. A conselheira Eleonora, eu não, voto então nela. tá. Conselheira Eleonora, então. Então tá ótimo, então. Não, é que se. Vai um ou 2, não tem mais. Tá, então. Não sei se tem mais algum assunto aqui dessas comunicações. Nenhum. Conselheira Eleonora tem? Não. Não? Conselheiro João. Obrigado. Conselheiro Santini. Então, passamos para assuntos gerais. Os senhores receberam hoje que o conselheiro, de novo, o diretor Luciano ia apresentar, falar sobre a área técnica, sobre alguns processos, mas o diretor esteve ali e pediu para trocar, tendo em vista que nós já tinha se comprometido conosco de fazer um relato, diretor de qualidade, sobre a Câmara Técnica da Bar de Saneamento do Rio de Janeiro, que esteve presente a semana retrasada, e ele também gostaria de relatar na próxima, ficar para terça-feira, o que seria relatado hoje. Então, combinamos assim, então convido o diretor de qualidade, doutor Luciano, para nos relatar o que foi tratado na Câmara Técnica. Eu só quero fazer uma comunicação também para os senhores, que nessa Câmara Técnica aí, é o titular e suplente, digamos assim, então. Mas sou eu e o Luciano. Eu não fui a nenhuma, porque acho que mais técnica isso não... Aliás, fui uma só, que foi em Brasília, quando tivemos lá o Congresso da Bar. Como é uma coisa técnica e essa questão do governo também, para não viajar 2, então eu abri mão, já conversei, então sempre tem ido o Luciano, que vem acompanhando esse trabalho, que é uma Câmara da Bar, de saneamento, que realmente funciona, tem funcionado. Essas reuniões são de 2 em 2 meses, né, Luciano? Né? Praticamente tem funcionado. Eu assisti lá em Brasília e realmente tem dado resultado. Então, o Luciano tem todas as reuniões. Então, eu pedi para ele fazer um relato para nós, né? Mas eu quero deixar isso porque, como eu faço parte, então, por que não tem ido? Porque é uma questão de opção também, questão financeira. Doutor Luciano, com a palavra. Conselheiro presidente, demais conselheiros, diretor-geral, colegas. A reunião aconteceu nos dias 22 a 23 de outubro, no Rio de Janeiro, na sede da Agenersa, que é a agência do Rio de Janeiro de saneamento. A Câmara é coordenada pelo pessoal de São Paulo,
pelo pessoal da Arcesp, e integra a Câmara. Atualmente, hoje, as reuniões têm sido frequentadas entre 20 e 30 agências, aí agências municipais, regionais e estaduais. Então, é um fórum bastante diversificado, tem visões bem diferentes que são debatidas lá, e foram constituídos alguns grupos de trabalho por assunto, dependendo do assunto da regulação, e cada grupo desse é integrado por algumas agências que se interessam mais pelo tema e produzem material para ser discutido a cada uma dessas reuniões, apresentado para os demais, e a pauta é formada com uma certa antecedência, de acordo com o andamento do trabalho dos grupos. A AGERGS hoje integra o grupo de indicadores de qualidade, né? É o grupo que a gente faz parte, embora nessa reunião não tenha sido pauta de apresentação dos resultados do nosso grupo. Então, eu vou passar um pouco a pauta aqui, vou relatar o que foi debatido e à medida que os senhores tiverem alguma curiosidade adicional, a gente entra no tema. Bom, o primeiro ponto discutido lá foi a questão da crise hídrica, né, que está pegando todo o Sudeste. Espírito Santo, Minas, São Paulo, Rio, todos os estados estão com dificuldades. São Paulo passou longo tempo na mídia, a dificuldade é maior, mas todos eles estão se aproximando de situações de estresse hídrico, né? Bom, cada estado, cada agência tem enfrentado isso de uma forma particular, conforme a sua particularidade lá, e esse grupo de trabalho da ABAR está se preocupando, então, em colher essas experiências das agências que estão participando de situações dessas, e a ideia é se elaborar um manual, digamos, de enfrentamento a crises hídricas, inclusive com modelos e minutas de resoluções que estejam à disposição de todas as agências, que possam ser adaptados para as situações de cada agência, mas vai se produzir lá um material que vai ser esse manual, né? Se adentrou um pouco, mais especificamente na questão de São Paulo, que estava o diretor da agência lá, que é o coordenador da Câmara, e estava nos relatando um pouquinho, assim, mais a fundo a situação de São Paulo, onde foram criados 2 mecanismos tarifários lá para enfrentar aquela crise, o ápice da crise. Se discutiu muito se era racionamento, se não era, se era pressão diminuída, enfim, mas se criou lá um mecanismo de um mecanismo de contingência, onde o usuário que gastasse mais ia pagar um plus tarifário, que está previsto na Lei 11.445, e cuja utilização deve ser em mecanismos de mitigação da crise, e formou um fundo de 300 milhões, que a Sabesp está aplicando em obras contra a crise e cujos resultados vão ser acompanhados pela Arcesp, lá, a agência estadual que regula a Sabesp. E, de outro lado, se criou um bônus tarifário, aí foi uma criação por parte da própria empresa, um estímulo à redução de consumo. Aquele usuário que reduzisse, parece que em 20% o seu histórico de 3 meses do consumo, ele teria um bônus tarifário. Isso formou um buraco de 900 milhões dados em descontos. E agora se levou a agência à decisão do que fazer entre a diferença dos 300 arrecadados e os 900 como bônus. A decisão da agência, nesse caso, foi que o bônus tinha sido uma liberalidade da empresa para reduzir o consumo e enfrentar a crise, era um problema de mercado dela, e que isso não seria absorvido pela tarifa. Então, se criou esse buraco de 600 milhões, que passa a ser um problema da Sabesp, que é uma companhia que fatura 10 bilhões. Então, é um volume razoável, mas frente ao faturamento, claro, fica um pouco relativizado. Mas isso teve a decisão recente da agência agora. Então, esse grupo está produzindo esse material que vai ser disponibilizado para todas as agências, né? Depois, houve uma discussão sobre resíduos sólidos, como tem muita participação de agência municipal, e o resíduo sólido ele integra o conceito de saneamento da lei. As agências também abrem espaço lá para discutir algumas soluções que têm sido buscadas para problemas de regulação de resíduos sólidos. Como não é o nosso caso, só deixar a notícia que isso está sendo discutido, né? Isso está muito forte no estado do Rio de Janeiro, que apresentou, lá é a agência que está coordenando esse grupo, e apresentou o status lá do trabalho de regulação
do município do Rio de Janeiro. Depois tivemos o grupo da qualidade da água. Aqui é uma discussão que era feita, inclusive, alguns anos atrás, né? Quando o conselheiro Aires entrou, a gente debateu muito essa questão de qual a participação das agências reguladoras no controle da qualidade da água, porque é uma atribuição, uma competência legal, na verdade, da vigilância sanitária, né? O Ministério da Saúde estabelece parâmetros e é acompanhado pela Secretaria de Saúde através da vigilância sanitária e que delega isso a alguns municípios, dependendo do porte do município. O entendimento está se consolidando no sentido de que, realmente, o acompanhamento das medições, os resultados da qualidade da água é algo que não faz parte das atribuições da agência fazer esse acompanhamento, contratar laboratórios, fazer medições. O que as agências têm feito, e a gente fez aqui também criando o nosso indicador de qualidade da água, é acompanhar os resultados, conhecer os resultados e, a partir da identificação de problemas nos resultados, fazer a busca das causas, que aí pode ser contaminação, tratamento deficiente, fugas, vazamentos, enfim. Ou seja, utilizar o resultado da medição da água como um indicador de problemas no processo da empresa, e aí sim, o processo da empresa é responsabilidade nossa acompanhar, fiscalizar. Então, ele está servindo, ele não é o objetivo, o acompanhamento, a medição da qualidade da água, mas serve como uma fonte de identificação de prováveis problemas para a agência atuar na correção disso. O grupo que se debruçou nisso está entendendo dessa forma, né? Teve uma apresentação lá do pessoal de São Paulo, que é quem está coordenando esse grupo. Depois houve uma atualização do pessoal do apoio jurídico. Os jurídicos das agências estão coordenando um trabalho para saber dos efeitos do Estatuto da Região Metropolitana, né? A lei que saiu após a decisão do STF. Os senhores recordam que na outra... O conselheiro Santini acho que não estava aqui, mas quando eu relatei a outra reunião da Câmara Técnica, anteriormente, a que foi antes de Brasília, eu relatava que havia o problema entre a região metropolitana, a regulação na região metropolitana e a prestação de serviço. A lei de saneamento não definiu quem é o titular do serviço de saneamento na região metropolitana. Isso foi levado ao STF, e é uma discussão de muitos anos no STF, e saiu uma decisão do STF dizendo que nas regiões metropolitanas a competência não é nem municipal nem estadual. Deveria ser criado uma autarquia interfederativa regional, territorial, que seria titular do serviço. Então, esse órgão que seria integrado pelo Estado e pelos municípios integrantes da região metropolitana seria o titular de todos os serviços públicos de interesse comum, não só do saneamento. Então, coloca aí dentro, por exemplo, está se discutindo a questão do transporte, que não é objeto da Câmara, mas o pessoal estava colocando. É uma decisão que saiu, ainda existe embargos declaratórios, ela ainda não está transitada e julgada, mas já saiu o Estatuto da Metrópole tentando regulamentar essa questão da titularidade na região metropolitana. E alguns estados, Rio de Janeiro é um deles, está fazendo um projeto de lei. O Estatuto da autoria de quem? É uma lei federal, né? E aí o Rio de Janeiro fez uma proposta de lei, o governo do Estado do Rio de Janeiro fez uma proposta de lei, mandou para a Assembleia do Rio e está sendo discutido para a criação dessa autarquia lá no Estado do Rio de Janeiro. Para a região metropolitana do Rio de Janeiro. É o exemplo mais avançado que se tem, porque já é um projeto de lei que está sendo discutido na Assembleia. Bom, a opção lá do Rio de Janeiro foi colocar que seria a forma de um conselho integrado por representantes do governo do Estado e representantes de cada município, e teria teria um conselho consultivo, e esse conselho deliberativo, e teria uma área técnica para fazer estudos. E esse conselho, os votos no conselho seriam distribuídos metade para o Estado e a outra metade conforme a população dos municípios. Então, teria um sistema de... uma proporcionalidade. Isso está em discussão lá no Rio de Janeiro, e na Bahia houve uma briga
O município de Salvador tentou denunciar o convênio com a agência de saneamento da Bahia. Isso na época acho que era o Jacques Wagner, o governo, e o ACM Neto, o prefeito. Então, ele denunciou para criar uma agência própria, o governo mandou um projeto para a Assembleia, conseguiu formar essa entidade, disse que Salvador não podia decidir sozinho a sua agência, tinha que submeter à entidade. O município não reconheceu, inclusive estava em andamento a licitação do transporte urbano de Salvador. Aí o governo disse que aquela licitação não tinha valor, porque tinha que ser, o titular era a entidade, não era o município, criou um imbróglio, e o município também foi ao STF, a notícia que se tem, e a questão está sendo discutida. Mas, enfim, o que nos afeta aqui é que a gente está tendo até, eu estava conversando com o presidente hoje pela manhã, essa discussão, por exemplo, da agência dos sinos aqui, é uma questão que tem sido discutida também à luz desse estatuto, porque, em tese, os municípios que compõem aqui a região metropolitana, eles não são titulares do seu serviço. O titular teria que ser essa entidade, e quem define a forma de prestação e o regulador é a entidade e não mais o prefeito de forma isolada. Então, é uma coisa nova, ninguém sabe ainda como vai funcionar essa autarquia interfederativa, territorial, é uma coisa completamente nova, mas a lei também já trouxe um dado novo que está sendo discutido aqui, que é a questão de como compor a região metropolitana, né? Aqui, a nossa aqui, as características por ser muito extensa, vai a municípios que não têm essa característica metropolitana. Essa lei do Rio de Janeiro já estabelece critérios técnicos, dizendo que tem que haver um percentual da população economicamente ativa, tem que se deslocar de um município para outro, tem que haver esse fluxo de pessoas, para ele poder estar inserido na região metropolitana. Então, não seria mais uma decisão simplesmente política, teria que ter critérios técnicos que definam quem integra ou não integra uma região metropolitana. Permite só para não perder claro. Eu acho que o Luciano está trazendo nós conversamos sobre isso hoje pela manhã, e eu acho que está trazendo um fato novo até ali, mas que está ficando uma coisa em todo o Brasil, essa questão dessas regiões metropolitanas estão se unindo, fazendo agências. E eu acho que nesse processo que nós estamos aqui, já iniciamos esse processo de conversa, e eu acho que nós temos que ter a nossa estratégia. Eu acho que, e penso, queria discutir com os conselheiros sobre isso, eu acho que o nosso jurídico tem que começar imediatamente a pensar e analisar os fatos dentro da luz do direito, as decisões do Supremo, em relação como nós podemos agir aqui em relação à região metropolitana. Pode, não pode, qual é a legalidade, porque nós temos que ter também, não vamos ter um confronto pela frente de não perdermos a regulação da região metropolitana. Eu acho que nós temos que ter esses argumentos para conversar, para poder discutir, se for o caso, levar o governo do Estado, né? E que, se formos analisar, eu acho que o governo do Estado não sabe nada disso, não participa disso. Talvez a Corsan deve saber, porque o presidente está sempre atento nesses sentidos, desde quando era presidente do DEMAI. O DEMAI não sei se está trabalhando nesse sentido, nem sei se o próprio consórcio esse está fazendo as coisas como tem que ser. Então, acho que nós temos que ter esse esclarecimento jurídico para nós, na casa, para saber, no momento de uma discussão maior, em que nós vamos ter, agora hoje mesmo já temos uma reunião às 4 horas, estão convidados os senhores conselheiros com o doutor Pedro Vixe, da Metropolitana, para tratar sobre esse assunto metropolitano, e eu acho que nós temos que ter, essa é a minha sugestão, que a gente peça ao nosso jurídico que estude nesse aspecto, né, para a gente ter, em cima das bases, eu acho que o Luciano pode, como esteve lá, junto com a doutora Luciana e a área jurídica, nós começamos a ver qual é a legalidade disso, o que pode, o que não pode, se a região metropolitana, Porto Alegre, pode entrar nesses moldes ou não pode. Eu não sei, eu estou baseado do que Vossa Excelência está nos colocando aqui. Então, é uma sugestão, acho que nós poderíamos depois conversar sobre isso. E
E depois, o último assunto foi tratado depois desse, guarda uma certa relação, mas foi lá o pessoal da empresa Sigla Sul, que é uma empresa de consultoria, que trabalhou, inclusive, na revisão tarifária da Sabesp, contratada pela Arcesp, e tem um livro até que foi editado sobre isso, mas eles agora ganharam uma licitação e estão concluindo um estudo sobre agências contratada pela ABS, a Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas. Eles foram lá, autorizados pela ABS, a nos mostrar os resultados do estudo e debater conosco o resultado. Bom, a parte de regulação que foi estudada, eles fizeram uma apresentação muito boa, que o grupo ficou de disponibilizar, e aí eu remeterei aos senhores, mas eles fizeram um estudo desse modelo regulatório estadual, regional e municipal, apresentando vantagens e desvantagens de cada modelo sobre todos os aspectos. As conclusões, rapidamente, mostram que a agência estadual é uma agência que é mais barata por ter escala, porque abrange uma grande região, mas, por vezes, pode ter um problema de distância em relação ao problema, que é o que a gente lida aqui no nosso dia a dia, né? A agência municipal, ao contrário, ela está muito perto do problema, mas não tem, via de regra, condições de ter uma agência com técnicos na quantidade capaz de fazer frente às tarefas da lei. E aí eles fizeram um estudo mostrando que dos municípios brasileiros, no Nordeste, apenas 1% tem condições de ter agência própria, que são as capitais. Aqui no Sul, 2%, de 2% a 3% tem condições de ter agência municipal, e no Sudeste são 5%. E eles identificaram nesse estudo algo que também conversa com essa questão dos sinos, que é o saneamento hoje, pela forma como a lei colocou, dando a titularidade ao município, e o município escolhendo o seu agente regulador, além do seu prestador, está havendo não uma competição dentro do mercado, que é um monopólio natural, mas está havendo uma competição pelo mercado, dessas conversas que a gente vê pela mídia de prefeitos ameaçando sair, romper contratos, fazer licitações. Então, são competições pelo mercado e competições também pela regulação do mercado. Então, a gente pega, por exemplo, tem empresas estaduais reguladas por mais de uma agência, né? É o caso de Santa Catarina, por exemplo. Então, nesses casos, de certa forma, a independência da agência fica um pouco relativizada, assim, um pouco ameaçada, porque começa a haver uma certa competência, uma certa concorrência entre agências, porque os prefeitos ameaçam ir para aquela agência que dá a menor tarifa, que acata as decisões, que tem mais influência na forma decisória da agência. Então, o que está acontecendo é que, quando duas agências se propõem a regular o mesmo município, o prefeito começa a fazer uma escolha da agência, e os critérios de escolha são aqueles de maior influência, de menor tarifa. Isso é uma situação que apresenta muito risco, principalmente as companhias estaduais, que dependem desse subsídio cruzado e de estudos econômicos que considerem um sistema e não um município, né? Então, o município grande sai, forma a sua agência, a tarifa dele vai ser mais barata porque ele é um município superavitário, o município do lado começa a querer ser regulado por aquela agência porque ela dá uma tarifa menor, e aí começa a quebrar todo o subsídio cruzado, e aqueles municípios pequenos que não têm viabilidade de prestação sozinhos começam a ficar desassistidos. Então, é um problema que eles identificaram na configuração institucional do saneamento, que deu esse poder de escolher o prestador e o regulador, e isso criou um mercado, digamos, pela concessão e pela regulação. Então, esses foram os temas que foram abordados lá, né, nessa reunião, e a próxima vai ser no início de dezembro. Então, era isso. Não sei se os senhores têm dúvidas, mas... Uma pergunta? Eu só queria fazer, senhor presidente, uma solicitação. Essa lei que criou esse estatuto, o senhor já tem o número da lei para que se possa consultá-la? Estatuto da Metrópole, a Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Uma lei nova, então. É uma lei nova, de agora de janeiro. Quer dizer, nem tão nova.
quase um ano. Não, mais nada, senhor presidente. Depois a gente vai... Bem, mas eu não sei, eu deixei uma sugestão, eu acho que pelo menos é uma obrigação, né, o jurídico nosso, eu acho que nós temos aqui o doutor João também, que pode fazer esse estudo, nosso conselheiro, juntamente com o jurídico, e depois nós temos uma posição juridicamente da Casa sobre essa questão desses consórcios, os consórcios que estão começando a aparecer e vão aparecer. E eu, particularmente, tenho muita preocupação com a Corsã sobre isso, porque não vai ser como está, e em relação ao Corsã, o reflexo que vai ter nas cidades do interior com menor poder aquisitivo. Mas isso é uma coisa que não depende de nós aqui. Bom, eu agradeço. Mais alguma coisa, conselheira? Eu queria fazer uma pergunta e uma ponderação. A periodicidade dessas reuniões da Câmara Técnica é mensal? A cada 2 meses. Não obrigatoriamente? Não, 2 meses. 2 meses. Não, eu só queria destacar, eu acho que a preocupação do presidente é muito importante, né? Tendo em vista essa decisão do STF, eu acho que nós temos que nos preparar, assim, tecnicamente e juridicamente, para ver a tendência, e aí é a questão de mercado mesmo e sobrevivência, mas ressaltar a importância que eu vejo do corpo da casa, do quadro de servidores, ter uma participação externa, né? Como é importante fazer a troca de sugestões e criações de alternativa dentro de um segmento que a gente pertence a nível nacional. Então, meus cumprimentos, eu acho que a Casa tem que investir sempre nessas ilhas do conhecimento e do saber e troca de informações, me impactou, trazendo informações extremamente importantes, né? Eu sei que vai sair manuais, etc., como isso pode também nos dar alguma orientação. E eu queria fazer um registro hoje que me impactou. Há 0 hora atrás, um fato, né, em relação ao Dyer, né, dizendo que dentro das propostas de enxugamento da estrutura do Estado, se acabar com o Dyer, os únicos que sentiriam a falta seriam os servidores. Só para dizer o seguinte, como é importante, não é crítica, é uma preocupação, como é importante a gente, né, defender as instituições a qual nós pertencemos, no sentido de mostrar a importância e a relevância dessa instituição para o serviço e para a comunidade. Não vou entrar no mérito se é procedente ou não é procedente, não tenho essa avaliação, mas é importante, não sei quem fez, se foi o editor ou foi um eleitor, a comunidade, enfim, não sei, não lembro desse detalhe, mas o fato que é importante a gente trabalhar esse aspecto da nossa missão e dos nossos valores junto a quem nos paga e quem nos solicita do nosso serviço. Só isso. Então, tá. Presidente, Sim, eu claro. peço ver você. Na reunião que tivemos na sala da presidência com o ilustre presidente da Corsã, quando se debateu pela primeira vez com o presidente daquela entidade, este momentoso e tormentoso problema para nós, a questão do Procinos, lembra a Vossa Excelência que fiquei em silêncio quase todo o tempo, porque fiquei assim ruminando muito a questão jurídica, que era a menos debatida. E depois disse a Vossa Excelência, no outro dia, não é, que eu estava a minha preocupação ainda era maior com a questão jurídica. E agora, a ida do doutor Luciano, quer dizer, parece que está trazendo mais uma luz aí, ou um candeeiro para nos ajudar a compor a iluminação desse novo palco. Né? Então, senhor presidente, eu quero renovar aqui esta preocupação, que nós vamos ter que encontrar mecanismo jurídico para esse enfrentamento. Ele não fica só no terreno político. E no terreno político, é uma colocação que Vossa Excelência tem referido desde que cheguei aqui.
Nós precisamos ficar mais próximos da nossa clientela. Em homenagem ao patrono desta sala, foi presidente do Tribunal de Contas, Dr. Romildo Bolzan, eu quero lembrar aqui que o Dr. Romildo Bolzan, como presidente do Tribunal de Contas, instalou inspetorias regionais. Não todas ao mesmo tempo, evidente, mas iniciou um processo de instalação de inspetorias regionais. Então, estou só largando esta semente aqui. Eu espero que se encontre um terreno fértil para se desenvolver, porque eu acho que a única forma de se estar mais próximo dele é com inspetorias regionais, que vai ter deslocamentos mais rápidos, não é? Com uma centralização aqui. Mas isso tem uma coisa para depois. Mas entendi importante referi-la agora e cumprimentar o doutor Luciano, que a gente sabe, como os demais técnicos desta casa, são técnicos de alta qualidade. E a qualidade deles é tamanha que nos faz aqui uma síntese, né, que nos permite a todos aqui entender a extensão do que significou a sua presença nesse comitê. E eu espero que a gente possa sempre estar presente em comitês dessa natureza, se informando melhor. Eu não sabia da existência dessa lei. E é deste ano. E é deste ano, eu não tinha conhecimento. Certamente, poucos aqui talvez tivessem conhecimento disso. Então, essa transmissão, a troca de conhecimento, de experiência, é muito importante. E eu acho que tem um candeeiro mais aí que Vossa Excelência trouxe, doutor Luciano. Obrigado Até pela sua exposição. em cima que o conselheiro... Por isso, a minha proposta da nossa área jurídica se aprimorar e saber realmente para nós termos argumentos. Já que nós estamos falando de procedos rapidamente, eu quero dizer que hoje... Eu estava até com o conselheiro Luciano, fiquei sabendo que o prefeito Esteio nos recebe, e eu pedi, conforme na nossa reunião, como que nós queríamos essa semana, a semana disse que não tem condições, talvez seria só no final da semana que vem. Mas a pessoa que fez o intercâmbio disse que a semana que vem estaria viajando, mas queria. E o prefeito disse, eu quero que o presidente esteja, para vir aqui, eu quero que o presidente venha junto. Eu não conheço, não sei nem quem é o prefeito, conheço de nome e tal, mas eu acho que nós, não é para tratar agora, mas eu acho, pegando esse gancho de Vossa Excelência sobre a inspetoria, e já falei antes para nós, um aspecto de um carinho mais especial para a área metropolitana. Então, acho que nós temos que... Isso pode ser, pensando alto, um tipo de uma proposta nossa. Eu acho que é importante os conselheiros, na minha avó nós íamos lá, acho que a importância da ida dos conselheiros todos lá conversar, mostrar a nossa preocupação, o nosso carinho pela região metropolitana. Eu não sei se uma proposta nesse estilo para eles e tal. Eu acho que nós temos que começar a pensar nisso. Acho que para nós, internamente sim. Mas eu acho que para nós, quando formos conversarmos, conselheiro, isso é uma opinião minha, mas eu acho que nós temos que amadurecer internamente, por isso estou largando a semente, para ir lá conversar e tal, eu acho que tem que se fazer uma proposta bem objetiva. Porque ir lá para dizer que não saia, que não forme uma nova agência, não sei. Eu vou lá e conversar e tal, e eu acho que tem que vender aquilo que diz a nossa mercadoria, uma nova mercadoria, através de inspetoria, uma dedicação maior, ou botar X funcionários fixos na região, sei lá. Vai ser outro, não é para ser tratado agora aqui, é só uma mensagem. Mas eu acho que a preocupação nossa está aí, a gente está dentro do possível, vamos fazer o máximo, a gente tem que discutir mais internamente os conselheiros, tem uma linha, só porque estão aqui os funcionários, para dizer para os funcionários, nós estamos já trabalhando nesse sentido, preocupados com isso. E eu acho que nós temos que com muito discutir internamente, mas com algumas propostas, e até dizendo, né, se for o caso, que é uma proposta que pode ser inviável para o Estado do Rio Grande do Sul, com prejuízos enormes para o termo de saneamento de todo o Estado. Essa é a preocupação, que deve ser uma preocupação, que, se for o caso, meu entendimento, talvez não vou estar mais aqui, mas que essa casa tem que, claro, e se tiver que dizer para a opinião pública rio-grandense, tem que dizer, olha,
Pode ser um prejuízo muito grande para o saneamento do Rio Grande do Sul. Mas eu quero agradecer, então, o doutor Luciano, que nos explicou. Acho que agora já está marcado. Sempre que estiver lá, venha e faça a sua explanação, que tem feito sempre, né, a explanação, mas cada vez com essa questão sempre nos traz coisas novas. Então, tá. Agradeço aí. A outra pauta que nós temos é o relato do engenheiro eletricista Nilton sobre o ofício recebido pela ANEEL com o assunto Orçamento Federal para 2016 e as repercussões na descentralização de atividades da ANEEL para agências estaduais. Então, eu peço o Nilton que nos explique que isso. Ele tem 6 dias para responder, é isso, né? É esse, né? Não, esse não esse é outro. Resposta, esse é outro. Aquele outro. Aquele outro, eu acho que depois, eu não li ainda, assim, mas eu acho que na terça-feira tu podes apresentar os conselheiros. Posso apresentar também. Uhum. Tá, que é boa e é ruim, mas também é boa em termos de Brasil, né? É bom. Então, Bem, boa tarde aos senhores conselheiros. A pedido do conselheiro Aires, eu vou apresentar hoje, fiz até uma pequena apresentação de slides, um panorama preliminar sobre a questão do contingenciamento da ANEEL para o ano de 2016. Eu tomei conhecimento desse assunto ontem, e o presidente também, quando chegou um ofício endereçado a ele, da ANEEL, no qual foi um ofício circular, e esse ofício circular significa que é um texto único para todas. Não, desculpe, não foi um ofício circular, mas ele é praticamente circular, porque a única coisa específica sobre as GERGs, o único detalhe, é que eles citam o número do nosso convênio, porque ele é muito genérico, ele diz que vai haver reduções em 2016 devido ao contingenciamento no Executivo Federal, basicamente ele diz isso, mas não diz nada específico para cada uma das 12 agências. São 12? São 12. Eu aqui fiz aqui até tenho aqui nesse mapinha aqui do Brasil, em diversas cores, quais são os estados que têm agências conveniadas com a ANEEL ou não. Então, são 22 agências que têm nos estados brasileiros e no Distrito Federal, das quais 12 têm convênio com a ANEEL, uma das quais é a GERGS. Bem, o que eu descobri? retorna, que eu não entendi, só retorna. Oi, pode retornar, por favor. Aqui não existe agência estadual. Onde não em branco ali é onde não existe agência. Minas Gerais? Não entendi. Minas Gerais, Paraná. Seria a ANEEL aí. E aí são direta da ANEEL. ANEEL. Isso. Tá. E aonde tem agência, mas vou dar o exemplo agora que o Luciano acabou de citar, a Genersa, do Rio de Janeiro, é um exemplo de uma agência que existe, mas não está conveniada com a ANEEL. Ela não se interessou em fazer convênio com a ANEEL. Bom, então, das 12 agências, eu tive essas informações totalmente informais. Tá? Então, eu não posso até garantir que seja totalmente correto o que eu estou apresentando aqui. Foi uma informação de uma pessoa que sabe bastante, mas eu não posso dizer que seja formal. Então, o que acontece? Arcom, a RPB, que é da Paraíba, Arsal, que é de Alagoas, e ARP de Pernambuco, Arcom, eu esqueci de falar, é Pará, não terão contratos de metas para 2016. 0. Que susto, né? Em nenhuma área. Em nenhuma área. Em nenhuma área. A que me surpreendeu mais foi a Arcom, que é uma agência que a gente está acostumado a chegar nas reuniões em que a ANEEL reúne todo mundo e sempre tem muita coisa. Significa não ter contrato em metas, ou seja, não vai exercer nenhuma atividade durante o ano de 2016. E Pernambuco também, né, Nilton? E Pernambuco sempre, também. Já há anos. Então, todas elas são... convênio. A RPB é nova. É nova, mas as outras... A Arsal é bem antiga também, sempre teve contratos de metas com a ANEEL. Eles não romperam o convênio, isso quer dizer que eles podem retomar a qualquer momento. Então, logo tem recursos financeiros. Tá? E como é que eu posso avaliar econômica e financeiramente que essa decisão vai ser menos onerosa para a ANEEL, já que ela vai executar? Não, eu não tenho como. A própria ANEEL vai ter que executar, mas eu não tenho como avaliar o quanto eles estavam pagando para cada agência. Não, eu não tenho. Eu não tenho como avaliar isso na ANEEL. Um pouquinho eu consigo avaliar para a GERGS, mas não para as outras, né?
Bom, o segundo ponto, que também faz parte desse panorama informal, né? A Arcesp de São Paulo, que é uma agência realmente a mais forte do Brasil, né? Ela teve uma redução de 28% em relação a 2015. Essa é a informação que eu tenho. Nós, segundo essa informação, vamos ter uma redução de 13,8%. Isso é oficiosa. Tudo que eu estou falando aqui, a única coisa que é oficial que eu falei aqui é o ofício e aquele mapa que eu coloquei do Brasil. O resto, tudo que eu estou falando aqui é informação de conversar com as pessoas, tá? Então, totalmente extraoficial. As demais agências que sobraram, portanto, 6 delas, né, estão com uma redução média de 43%. Então. Outro detalhe importante, eu até estou comentando aqui com a Gabriela, não conversei isso com ela ainda, não tinha comentado com ela. As 2 agências que sobraram com contratos de metas com a SMA, que é quem toca a ouvidoria, né, basicamente, fomos nós e a Arcesp. As demais não tem mais contrato. Isso por opção das agências ou da ANEEL? Opção da ANEEL. Tudo isso é opção da ANEEL. Nada as agências participaram. Só sobraram 2. A ouvidoria era disseminada em várias agências, agora só ficou em 2. A Gerges, agora ficou o seguinte, então, por exemplo, a ANEEL vai atuar, vamos dizer, um estado que não tenha sido cortado. Vamos dizer, um exemplo de estado que não foi cortado, Mato Grosso. Não, se ele tem hoje em dia ouvidoria, não vai ter mais. Durante o ano de 2016. Esse é o ponto. A ouvidoria, então, ficou restrita a só 2. Pode passar. Bom, aqui eu fiz também como é que eu estava enxergando esse contingenciamento previsto para a Gerges. Então, baseado naquele número de 13,8%, eu fiz alguns cálculos, tá? Nós temos, em 2015, nós tivemos 2 milhões e 834 mil reais, aproximadamente, a soma dos nossos 4 contratos. Em 2016, a soma deles vai chegar, então, a 2.443.000. Então, é uma redução de 400 mil reais em cima do que hoje nós estamos recebendo da ANEEL. Eu fiz também, para comparação, quanto é o nosso custo da GPE mais a ouvidoria em 2015, custo direto. Então, inclui viagem, inclui gastos com hotel, automóvel, tudo isso aí que está sendo lançado, eu fiz uma projeção. Depois disso, eu peguei o salário dos servidores, já com o aumento que teve em agosto, devido à mudança da GAFRE. Eu aqui não tive muita precisão nesse cálculo, eu estendi isso como se tivesse sido o ano inteiro, na realidade é um pouquinho menos. E considerei também os custos dos terceiros, né, das prestações de serviço. Então, nós estamos gastando, no ano de 2015, aproximadamente, GPE mais ouvidoria, 1.593.000. Aproximadamente. Supondo que a gente continue com esse gasto em 2016, esses 400 mil, claro que vão fazer falta, mas não vai ser assim muito desesperante. Tá? Ficaria mais ou menos 900 mil. O frente também digamos, aos 22 milhões que é o faturamento anual da Gerges, esses valores não chegam a repercutir muito forte na agência. Mas então é isso. A minha apresentação é essa. Não fico à disposição para alguma pergunta, se eu puder responder. É que nós recebemos, eu pedi para o Nilton para socializar com os conselheiros, para saber. Também hoje recebi outro ofício, mas sobre os novos contratos, né? Resoluções. Aditivos. Eu não li ainda, mas tem algumas modificações. Então, por isso que eu quero que depois, na terça-feira, se possível, para dar uma olhada. Eu nem cheguei a olhar porque não tive tempo. Esses valores que tu apresentou de 2015 dos contratos já estão com esses aditivos? Já considerou? Os valores originais. Tá. Também essa variação de 38% foi dada em cima dos valores originais. Tá. 13,8%. Ah, tá. Então, tá. Então, se não tem mais nada, agradeço a presença de todos aí. Então, até a próxima.